Durante toda a minha infância, eu me perguntava o que havia na caixa que meu pai guardava perto do sofá da sala. Ele deu a mim e a minha irmã instruções claras para nunca tocar naquilo, em um tom de voz tão autoritário que não ousamos ceder à nossa curiosidade. Nossa única pista era uma pequena etiqueta na lateral que dizia boneca russa. Só descobri a verdade uma noite, vários anos atrás, quando meu pai e eu estávamos bebendo juntos e assistindo a um jogo de TV. Confesso, não esperava o que ele me disse e me mostrou naquela noite. Acho que, se não fosse pela meia dúzia de cerveja que ele engoliu naquela noite, ele nunca teria aberto a caixa na minha frente. Ele começou empurrando sua poltrona para trás, com uma garrafa na mão. Antes de qualquer coisa, para minha surpresa, ele revelou que tinha uma irmã mais velha chamada Jéssica. Até então, eu pensava que meu tio era seu único irmão. Ele contou que quando tinha 7 anos, Jéssica sofreu um acidente de carro depois de uma noite no bar da cidade. Ela bateu o carro em uma árvore. O dano foi tão grave que Jéssica precisou de um funeral de caixão fechado. Meu avô insistiu que cremassem o corpo dela. Depois que meu pai ficou um pouco mais velho, sua mãe revelou mais detalhes sobre o acidente. Um galho quase arrancou a cabeça de Jéssica de seus ombros e seu corpo foi esmagado e torcido em ângulos não naturais. Algumas das equipes de resgate no local, profissionais experientes, acostumados a sangue e vísceras, largaram seus empregos depois daquela noite. Enquanto meu pai falava, contando essa história, ele se levantou do sofá e caminhou até a caixa. Eu perguntei se o que tinha na caixa eram as cinzas de Jéssica, mas ele balançou a cabeça com um não, levando a caixa até o sofá, sentando-se e passando a mão delicadamente no objeto misterioso. Depois de um breve momento de hesitação, meu pai abriu a pequena placa de madeira na frente da caixa, revelando uma boneca enfiada cuidadosamente em uma cama de palha. Ele me disse que a caixa chegou pelo correio exatamente 10 anos atrás, depois da morte de sua irmã. Não havia carimbo postal ou endereço do remetente. Ele virou a caixa para expor uma frase escrita em tinta vermelha. Eu sempre estarei com você. Ele leu. O nome Jéssica foi assinado embaixo e o ponto no i foi substituído por um coração. Eu nunca tinha visto meu pai ficar tão emocionado antes. Foi um pouco desconfortável. Tomei um gole de cerveja e me aproximei, examinando a boneca na caixa. Era pintada como qualquer boneca russa típica, o rosto sorridente de uma bela jovem, um chale frontal em volta do pescoço, pequenos braços ao lado do corpo, uma rosa na barriga e uma base vermelha nos pés. Meu pai seguiu meu olhar para a boneca e suspirou. O jogo voltou na TV e ele deixou a conversa de lado para assistir. Segurando a língua até o intervalo entre o primeiro e o segundo tempo, mal prestei atenção na televisão. Pelos gemidos de desaprovação emitidos pelo meu pai, percebi que nosso time estava perdendo de novo. Assim que terminou o segundo tempo, virei-me para o meu pai e perguntei-lhe por que aquela boneca sempre ficou presa na caixa. Ele disse que me mostraria o porquê, se eu fosse homem o suficiente para lidar com isso. Brincando, estufei o peito de forma exagerada e rosnei. Eu sou homem, com uma voz de homem das cavernas. Ele agarrou a boneca e a abriu, tirando a menor de dentro. Para quem não sabe, essas bonecas russas funcionam assim. Você abre uma e dentro tem outra menor, e assim sucessivamente. Essa que estava dentro da primeira era mais assustadora, mas ainda parecia bastante normal.
Essa tinha todas as mesmas características da anterior, exceto por duas coisas. Ela estava suja e a rosa em seu estômago era preta. Percebendo o olhar indiferente em meu rosto, ele abriu a segunda boneca. A terceira boneca me encheu de desconforto. Seu rosto parecia mais demoníaco e pequenas presas se projetavam de seus lábios pintados. Uma videira espinhosa havia substituído a rosa em sua barriga, e seus dedos com garras lhe davam uma aparência monstruosa. Ok, eu estava começando a entender porque ele nunca tinha tirado aquelas bonecas dali. Meu pai se encolheu, não querendo revelar a próxima boneca. Então, ofereci a ele outra cerveja para acalmar seus nervos. Alguns minutos se passaram em silêncio antes que meu pai libertasse a quarta boneca. Esta realmente me surpreendeu. Tinha chifres diabólicos e um rosto melancólico. Eu podia sentir uma pressão estranha no meu peito. Talvez fosse minha imaginação, mas senti que estava ficando mais difícil respirar. A boneca tinha sobrancelhas grossas, olhos sem alma e cavanhaque. Em vez de um pano em volta do pescoço, tinha arame farpado. Seus dedos longos, ossudos e com garras seguravam a cabeça decepada da primeira boneca. Só de olhar para aquilo fez minha pele arrepiar. Tinha alguma coisa muito errada ali. Meu pai bebeu mais uma garrafa de cerveja e a enfiou entre os joelhos. Depois, abriu a quarta boneca e me mostrou a quinta e última. Era uma garotinha com um rosto atormentado. Ela tinha sangue pingando em volta do pescoço. Sua base foi pintada para parecer como fogo. De todas as bonecas, essa foi a que mais me assustou. Eu praticamente podia ouvir gritos angustiados saindo de sua boca escancarada. Arrepios percorreram minha espinha enquanto eu olhava. Como se eu já não estivesse assustado o suficiente, meu pai disse algo que garantiu que eu não dormiria naquela noite. Ele falou: "Essa parece a Jéssica." A variedade de bonecas me perturbou muito e entendi porque ele nunca tinha deixado aquela coisa à mostra. Foi então que notei uma abertura no meio da menor boneca. Contra o meu melhor julgamento, perguntei ao meu pai se havia outra boneca dentro da última. Ele balançou sua cabeça. Seus lábios doloridos se transformaram em um sorriso leve, quase triste. Ele cuidadosamente abriu, revelando algo embrulhado em um jornal amarelado amarrado com barbante. Ele lentamente começou a desfazer o nó, e meu coração disparou cada vez mais rápido a cada segundo que passava. Eu gostaria de poder desver o que vi naquela noite. Eu sabia o que era antes mesmo de meus olhos terem sequer um vislumbre disso. Era como se meu cérebro tivesse preenchido o vazio por conta própria. Dentro do jornal, havia um dedo humano enrugado. O dedo tinha sido arrancado e um osso quebrado saía da carne velha. Levei a mão à boca e corri para o banheiro, despejando cerveja e amendoim no sanitário de porcelana. Por que ele guardou aquilo? E se minha irmã e eu tivéssemos visto? E se a caixa caísse e abrisse de alguma forma? Minha mãe também sabia disso? É legalmente permitido manter esses restos humanos em casa? Entre gorgolejos e descargas, ouvi meu pai fechando as bonecas uma a uma. Ele mudou a caixa para seu quarto na manhã seguinte. Eu nunca mais falei com ele sobre isso. Mas um pequeno detalhe me incomodava. E embora eu tentasse esquecer tudo, não conseguia parar de pensar. Como sua irmã lhe enviou o dedo depois que ela faleceu? Talvez minha avó tenha encontrado a caixa na garagem uma noite e deixado para meu pai sem verificar o conteúdo, mas então como o dedo foi parar lá dentro? Eu precisava saber. No início desse ano,
Eu estava regando as plantas dos meus pais enquanto eles estavam de férias, quando vi a caixa na mesa de cabeceira do meu pai. Levei-a para minha casa e encomendei um kit de teste de DNA pela internet. Junto com algumas mechas do cabelo do meu pai, tiradas do pente dele, mandei um pedaço do dedo para o laboratório. Eu tinha esquecido tudo sobre isso até hoje. Não é como na TV, pode levar meses para sair os resultados. Só para você saber, a nível de informação, todos os humanos compartilham cerca de 99,5% de seu DNA. Os 0,5% restantes contêm marcadores familiares, por assim dizer. Embora haja exceções, o DNA entre irmãos geralmente corresponde a cerca de 50%. Ao contrário de primos e tal, que correspondem a 0,20%. Ou seja, quando recebi os resultados pelo correio hoje, e no resultado dizia que a porcentagem de DNA parecido era de apenas 0,09%, soube que o dedo não pertencia à irmã dele. Até a próxima. Obrigado.